No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Procurador-Geral da República Augusto Aras divulga nota onde prega a necessidade de temperança e prudência no país e faz declaração entendida como ameaça, dizendo que estado de calamidade pública é antessala ao estado de defesa. Joe Biden toma posse na presidência dos Estados Unidos, pregando a unidade no país e desfazendo uma série de medidas implementadas por seu antecessor Donald Trump. Impasse no envio de insumos da China para a produção de vacinas contra a Covid-19 no país evidencia o resultado de ataques do bolsonarismo aos asiáticos. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 21 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aos poucos, essa retórica neofascista vai perdendo força em todo o planeta. Ontem, mais um capítulo desse processo se deu, com o fim da era Donald Trump nos Estados Unidos e a posse de Joe Biden na presidência da maior potência imperialista do mundo. A cerimônia onde o democrata assumiu o posto se deu em clima de tranquilidade, afastando as ameaças de admiradores extremistas do agora ex-presidente. Em seu discurso de posse, Biden pregou a união do país, atualmente dividido politicamente graças às atitudes irresponsáveis e atentatórias do seu antecessor. Além disso, o novo ocupante da Casa Branca revogou uma série de medidas impostas por Trump, paralisando a construção do muro na fronteira com o México e permitindo a entrada de muçulmanos no país, isso sem falar no retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde. Em seu último ato no cargo, o republicano aproveitou-se de sua atribuição exclusiva e concedeu perdão a uma série de apoiadores, entre eles ao seu ex-estrategista de campanha, o Steve Bannon, acusado de desviar dinheiro da construção justamente do tal muro. É o fim melancólico para uma gestão detestável. Enquanto isso, aqui no Brasil, dois fatos chamaram a atenção e muito nos preocuparam por diferentes motivos. Primeiro, aquela negação da China em importar um dos insumos para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da vacina de Oxford pela Fundação Oswaldo Cruz. Aliás, a Fiocruz postergou a entrega dos imunizantes de fevereiro para março por conta deste episódio. Isso, evidentemente, nada mais é do que o início de um inevitável processo de retaliação dos chineses, que foram atacados dia após dia pelo bolsonarismo. O presidente da República cansou de ofender, criticar e acusar a China em uma série de episódios, inclusive colocando em dúvida a eficácia da vacina produzida em parceria entre o Butantan e o laboratório Sinovac. Além disso, mostra a ausência absoluta de uma política externa, de diplomacia do governo federal. Ernesto Araújo é de longe a maior aberração que já passou pelo Ministério de Relações Exteriores. Por conta de mais esse desgaste do ex-capitão do Exército, que põe em risco o combate à pandemia no Brasil, a hipótese de um impeachment voltou a ganhar corpo em Brasília. E é aí que entra em questão o segundo fato que assustou muita gente, que foi aquela nota do Procurador-Geral da República Augusto Aras sugerindo a hipótese de decretação pelo presidente da República de um estado de defesa, caçando uma série de liberdades individuais caso o caos se amplie por aqui. Ainda que não haja apoio da mídia dominante a esse discurso, como em outros tempos,
As forças democráticas e o judiciário, mais uma vez, precisam responder à altura a esse tipo de ameaça do bolsonarismo. Essa é a hora de levarmos à frente o processo de impedimento do ex-capitão para que tenhamos uma possibilidade mínima de vencermos a Covid-19 e paralisarmos essa tragédia humanitária e de retrocessos que temos no nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês do programa Faixa Livre. Flávio, muito obrigado por você dialogar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e luta nesse difícil ano que nós teremos certamente pela frente. Flávio, a situação da pandemia no Rio de Janeiro se agravou muito nas últimas semanas, especialmente depois das festas de fim de ano, onde, infelizmente, muitas famílias deixaram de lado as medidas de distanciamento para conter a proliferação do vírus e se reuniram. Resultado disso são hospitais abarrotados, caos generalizado no sistema de saúde e mortes batendo recordes. Antes de nós falarmos a respeito do início do Programa Nacional de Imunização aqui no Rio, Flávio, eu gostaria que você abordasse o cenário da Covid-19 no estado, por favor. O quadro de Covid no estado do Rio de Janeiro é muito grave. Para ilustrar a gravidade disso, quero passar um número. O Rio de Janeiro tem 7,5% mais ou menos da população do Brasil, mas temos mais de 13% do total do número de mortes por Covid. Enquanto no Brasil morreram aí ao redor de 210 mil pessoas, aqui no estado do Rio de Janeiro já morreram mais de 28 mil. Proporcionalmente está morrendo mais gente no Rio de Janeiro do que no conjunto do Brasil. E o Brasil é um dos países no mundo com maior número absoluto de mortes e com mais dificuldade de controlar a pandemia, então também com, proporcionalmente, um número de mortes muito alto. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem vivido uma particularidade do Brasil, né, que é essa dificuldade de se ter medidas efetivas para diminuir o convívio social e segurar as taxas de contágio. Então a situação no estado do Rio de Janeiro é muito grave, teve uma piora nas últimas semanas do ano passado, de 2020, começou esse ano também de uma forma ainda muito dramática, e agora a gente vive uma contradição, né, que é, embora o nosso número de mortes ainda esteja muito alto,
né? Dia 18 agora, por exemplo, foram 221 mortes, um número muito alto. Mais uma vez, se a gente faz uma proporção para o Brasil, desse número de mortes que tem no Rio de Janeiro pelo tamanho da população, em termos de Brasil, a gente teria que estar tendo quase 3 mil mortes por dia para ter uma proporção semelhante a essa que nós temos no Rio de Janeiro. Quase todas as regiões do estado se encontram na fase amarela, né? Temos 2 regiões em laranja e a região metropolitana 1, que é a mais populosa, na classificação vermelha. Essas classificações pegam uma série de variáveis. A minha avaliação é que essas variáveis, no geral, são muito flexíveis, porque a gente não pode estar com um patamar de mortes tão alto e está se considerando que o estado está quase voltando à normalidade. Então é uma situação muito dramática que a gente está enfrentando, tendo aí esse número de 220 mortes, que é um absurdo, mostra a gravidade da situação. Vocês, deputados, estão em recesso, só voltam aos trabalhos no início de fevereiro. Mas como é que vocês têm feito o acompanhamento da pandemia no estado, Flávio? Há algum tipo de fiscalização sendo realizado pela Alerj nesse período? O que é que vocês têm feito nesse sentido? Olha, nesse momento, como a Alerj está oficialmente de recesso, as comissões não estão funcionando, o que a gente tem são ações de diferentes parlamentares que estão acompanhando, que estão fiscalizando, e da própria presidência da Casa, que mantém uma interlocução permanente com o governador também no acompanhamento dessa situação. Eu, por exemplo, eu vinha defendendo que os estados tinham que ter maior proatividade no sentido de se buscar vacinas no cenário internacional para garantir a imunização da população. Apresentei um projeto de lei nesse sentido, consegui colocar em votação, mas não consegui votar a redação final para poder ir para a sanção do governador. Isso foi na última sessão do ano legislativo de 2020. Fiquei com um acordo com o presidente de que, caso a gente ainda vivesse período de incerteza de acesso à vacina, isso voltaria logo na primeira semana de fevereiro, ou até uma extraordinária poderia ser convocada durante o recesso para que fosse votado. Eu tenho acompanhado isso. Eu, por exemplo, fiz há 10 dias atrás uma vistoria na central de abastecimento da Secretaria Estadual de Saúde para verificar o quantitativo de seringas e agulhas necessárias para prover a vacinação da população do estado do Rio de Janeiro. A gente acompanhou que no final do ano passado o governo tinha feito uma aquisição, que tinha previsão de chegar o primeiro lote em dezembro, o segundo em janeiro. Então eu estive agora em janeiro já fazendo uma visita à central de abastecimento e constatei que realmente chegou esse primeiro lote com cerca de 8 milhões de seringas e agulhas, o que é suficiente para o estado do Rio de Janeiro iniciar esse programa de imunização de uma forma bastante abrangente. Então, a gente tem acompanhado, tem fiscalizado. Muito das ações dependem do Ministério da Saúde em termos de vacina, de imunização, e a gente tem acompanhado a questão do número de leitos e as medidas necessárias para o controle da interação social, o que é do governo do estado junto com os prefeitos. Nesse sentido, a nossa avaliação é de que o estado do Rio de Janeiro tem estado tímido. Cresceu aqui esse discurso negacionista da gravidade, né, sobre a gravidade da Covid, cresceu aqui a pressão de grupos econômicos para que não se tomassem medidas mais rígidas de garantia do isolamento social, e a gente está pressionando para que, quando a situação estiver crítica, se reveja isso e se garanta medidas para proteger a vida das pessoas. Flávio, nós temos visto nos últimos dias essa situação alarmante estabelecida no estado do Amazonas, onde a produção de oxigênio hospitalar não atende à demanda provocada pela Covid-19, muito por conta da inação das autoridades tanto locais como do governo federal. Isso mexeu demais com as pessoas e o Brasil inteiro está se desdobrando para conseguir doações de cilindros de oxigênio, na tentativa de evitar mais mortes por asfixia no Amazonas. E no Rio, Flávio, como anda essa demanda de oxigênio? Já há gente dizendo que podemos ter um quadro semelhante ao de Manaus por aqui. O governador em exercício Cláudio Castro garantiu que não há risco de desabastecimento. Mas será que é isso mesmo? Vocês, deputados, chegaram a abordar com ele esse tema de fundamental importância depois do que vimos na região norte. Como é que andam as nossas reservas de oxigênio no estado, Flávio? Bom, a gente está vivendo no Brasil um cenário que tem relação direta
com a linha que a presidência da República adotou com relação à Covid. O presidente da República chamou de gripezinha, o tempo inteiro segue diminuindo a gravidade desse processo que a gente está vivenciando. Não sabe por que as pessoas estão tão alarmadas, não sabe por que as pessoas estão falando tanto disso, como se 210 mil mortes não fosse algo para deixar, obviamente, toda a sociedade mobilizada contra algo tão grave que a gente está vivenciando. E isso tem feito com que medidas que requerem planejamento e prevenção encontrem seguidamente furos, né? A gente teve, por parte do Ministério da Saúde, um furo na aquisição de agulhas e seringas. Se os estados não tivessem se abastecido, agora estariam faltando insumos. A gente teve uma omissão do Ministério da Saúde pelo acesso à própria vacina. Um país com 210 milhões de habitantes, era evidente que não poderia apostar só em um caminho. A Fiocruz apostou em um caminho, tinha que fazer isso, apostou naquele que julgou melhor. Por sorte, nós no Brasil temos também o Instituto Butantan, já que o estado de São Paulo é um estado rico e tem um histórico de investimento próprio em determinadas áreas de pesquisa, que apostou em outro caminho, que é o que nos garantiu, nesse momento, já termos iniciado o nosso plano de imunização. O Ministério da Saúde tinha que ter procurado outras cargas na manga. Não fez isso, está cobrando um preço. Bolsonaro chegou a dizer que os laboratórios que quisessem vender para o Brasil que deveriam vir aqui e oferecer a sua vacina e tentar aprová-las na Anvisa. Ao fazer isso, o Bolsonaro, obviamente, prejudicou qualquer planejamento, qualquer ação séria de nos ter, garantindo acesso à Anvisa, acesso a vacinas. E com relação à questão do oxigênio, é a mesma coisa. O oxigênio passou a ser algo fundamental no tratamento dos casos de Covid, os remédios têm pouca eficácia, o que se faz é tentar garantir a oxigenação, né, de quem está nos casos mais graves, para que o organismo possa ir superando o quadro de infecção, o quadro de Covid. E, obviamente, é um insumo que pode faltar. A gente já pediu ao governo do Estado um esclarecimento sobre os nossos estoques, não só para atender a demanda de agora, mas pelos próximos meses, e estamos acompanhando esse processo de perto. Pelo que a gente já conseguiu de informação preliminar, ainda não tivemos uma resposta oficial, para as próximas semanas não tem risco. Mas a nossa preocupação é no médio prazo, né? Daqui a um mês e meio, 2 meses, como é que vai estar esse quadro, porque se a gente começou a ter esse problema no Amazonas, isso pode se alastrar para o país inteiro e aí aumentar a dificuldade de acesso ao oxigênio. Por isso é importante que os estados tenham planejamento, tenham ações efetivas, porque no que depender do Ministério da Saúde, a gente está lascado. Falando agora a respeito da vacinação, Flávio, as primeiras doses dos imunizantes contra a Covid-19 chegaram ao estado na última segunda-feira. A carga de vacinas Coronavac não é suficiente para imunizar sequer as pessoas que estão no grupo de alto risco para a doença, que são os idosos acima dos 80 anos, os profissionais de saúde, as pessoas que moram em asilos, os indígenas. O detalhe é que se armou um enorme circo para promover o início da vacinação. O João Dória começou antes de todo mundo no domingo, aproveitando-se politicamente da inação do governo federal. O prefeito Eduardo Paes levou para o Cristo Redentor a primeira dose aplicada no município do Rio. Enquanto a pandemia avança, os políticos querem garantir a foto da primeira vacina para um futuro uso eleitoreiro. Como é que você tem visto esse aproveitamento da pandemia para a autopromoção dos políticos do nosso país, Flávio? A gente tem visto nesses últimos dias de governadores, prefeitos, criando grandes espetáculos para iniciar o programa de vacinação. É lamentável. A espetacularização de processos tão complexos e tão difíceis como esse de enfrentamento ao Covid não ajuda quem quer encontrar respostas sérias para superar essa pandemia. Então, o que o Rio de Janeiro fez, de ir nos pés do Cristo Redentor, fazer um ato da primeira vacinação, até porque, vamos falar a verdade, nesse momento, menos de 2% da população está sendo vacinada. A situação ainda é muito marcada por incertezas. Essas próprias vacinas, embora testadas, embora eficazes, embora com baixíssimo risco, a gente não sabe por quanto tempo vai durar a imunização gerada por elas. Elas estão em fase de teste ainda recentes. As pessoas que participaram das pesquisas foram imunizadas há menos de 1 ano. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar. E no Brasil, onde o presidente da República tem cumprido um papel nefasto
de negacionismo, de negar a ciência, de negar a gravidade da doença, de boicotar as ações que poderiam salvar vidas, a gente tem que ter muito cuidado para não espetacularizar e não acabar reforçando uma disputa de narrativas maniqueístas, marcada por exageros, marcada por falta de argumentos sólidos, que não nos ajudam, não ajudam no enfrentamento da gravidade da doença e só favorecem a essa politização do problema promovida pelo governo Bolsonaro, que é um fracasso para salvar vidas, para salvar a economia, para fazer qualquer coisa no país. Acho que a única exceção é São Paulo, que, pelo poderio econômico, historicamente, tem um instituto de pesquisas e de produção de fármacos e de vacinação próprio, que é o Instituto Butantan, não tem nenhum outro no Brasil, a não ser a Fiocruz, que é federal, num patamar semelhante ao que o Butantan tem, e por isso apostou num caminho, investiu para encontrar uma opção de vacina para o Brasil, viu o Bolsonaro desdenhar, dizer que não ia comprar, desdenhar da parceria porque envolvia a China, mandar o ministro da Saúde cancelar um termo de cooperação técnica que, se tivesse sido assinado, poderia ter aumentado o investimento e já ter, inclusive, acelerado o acesso a mais doses da vacina no Brasil. E, no final, hoje, a única vacina que a gente tem acesso até agora é a vacina conseguida pelo Instituto Butantan do Estado de São Paulo. Então, a exceção do Estado de São Paulo, onde fazia algum sentido você contrapor a narrativa bolsonarista sobre essa questão da vacina, eu estou muito preocupado com esse processo de espetacularização. É mais uma página triste e preocupante nesse processo de enfrentamento da Covid-19, que, ao invés de produzir informação de qualidade, de mobilizar a sociedade, acaba gerando alardes, espetáculos, narrativas frágeis que não ajudam no enfrentamento à Covid. É lamentável. Aqui no caso do Rio de Janeiro, em especial, é importante destacar: o governador optou por não ter uma posição proativa e aguardar as respostas dadas pelo governo federal, que até poucas semanas atrás se negava a incluir a Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês, no Plano Nacional de Imunização. O governador do Rio de Janeiro abriu mão de proatividade para nos ajudar a enfrentar a pandemia. Em diferentes momentos da história do Brasil, o Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização, foi fundamental e único para garantir vacinação e imunização da população. Agora, sob o governo Bolsonaro, sobre os boicotes que ele tem feito no enfrentamento à pandemia, sobre os fracassos que ele tem produzido, que são vários, um governador que abre mão de ser proativo está cometendo um erro político grave e está deixando a sua população mais vulnerável. O meu projeto de lei que eu apresentei, que foi votado na Alerj, ele dizia isso: ele não só autorizava o governo a buscar acesso à vacina, como a formar consórcios com outros estados para buscar acesso a imunizantes eficazes contra o Covid. Não dá para, num cenário de um Ministério da Saúde cumprindo uma política de morte, a gente ter governantes que estão sendo absolutamente passivos diante de uma crise dessas. Ainda sobre a pandemia, Flávio, por mais que os números de infecções estejam em níveis altíssimos, que as UTIs não tenham mais capacidade de receber pacientes, tanto o prefeito Eduardo Paes como o governador Cláudio Castro têm liberado o retorno de uma série de atividades, permitindo aglomerações nas praias. Até o retorno do público aos jogos de futebol chegou a ser autorizado pelo Paes, que acabou voltando atrás por conta da repercussão negativa. O que falta nesses casos, Flávio? Falta bom senso? Falta responsabilidade? Parece que essa epidemia de negacionismo se estabeleceu entre os gestores públicos do nosso país, Flávio. E ela é tão ou mais perigosa que a Covid-19, porque afeta toda a coletividade. Acho que a sociedade brasileira como um todo, ela está cansada dessa pandemia. Mesmo muita gente que tem consciência da importância do isolamento social, do uso de máscara, dos protocolos de segurança, está todo mundo desgastado. A posição do governo Bolsonaro de politizar as medidas necessárias para evitar a propagação da pandemia criaram uma situação sui generis no Brasil, onde a maior parte dos governantes
tem preferido seguir mais ou menos os anseios da população do que tomar a medida necessária para enfrentar o coronavírus. Então, hoje, se a gente vê, o Eduardo Paes é uma figura absolutamente frágil do ponto de vista das suas convicções para com a população. É uma figura que sempre foi sustentada por grupos empresariais, foi do esquema de Cabral, de Pezão, nos últimos décadas aqui no Rio de Janeiro. Não há de se esperar dele uma posição mais firme num cenário onde o Brasil vive essa polarização sui generis ao redor do enfrentamento à pandemia. O Cláudio Castro, ele é um governador em exercício absolutamente intimidado. Intimidado porque faz parte do processo que levou à eleição de Witzel, que está sendo cassado. Intimidado porque tem denúncias graves contra ele, com imagens dele entrando numa reunião com uma mochila, etc. E ele sabe que o governo Bolsonaro é capaz de movimentar peças que podem ajudar a pulverizá-lo rapidamente, como acabou ajudando a fazer com o próprio governo Wilson Witzel. Além disso, o Rio de Janeiro tem hoje uma dependência de uma relação com o governo federal que também deixa o governador ainda mais fragilizado. Então é uma figura apagada, opaca, que ainda não disse a que veio e não sei se vai dizer de uma forma mais estruturante, uma vez que está muito pressionado sobre esse conjunto de fatores que estão colocados. Mas essa realidade também se desenvolve em outros municípios. Niterói, por exemplo, a gente teve nas últimas semanas recorde de mortes, recorde de casos, recorde de internações, e a prefeitura tem sido incapaz de tomar medidas para conter essas curvas de contágio, para conter o crescimento da pandemia que a gente tem verificado. Acho que a gente no Brasil está vivenciando essa situação em que os governantes não mais querem fazer o que é correto, no geral. Preferem fazer o que pesquisas ou o que eles imaginam e avaliam que seja o que a maioria da população esteja esperando. O que é muito ruim, porque nos faz enfrentar a pandemia de uma forma ainda mais dolorosa. Nos últimos dias, Flávio, nós temos nos surpreendido com denúncias de violência policial nas favelas do Rio de Janeiro contra jornalistas. Houve um caso na quinta-feira da semana passada, no Complexo do Alemão, onde um PM tomou o celular da mão de um repórter do jornal Voz das Comunidades e o quebrou, no momento em que ele registrava o resultado de um confronto armado entre policiais e criminosos. Já um repórter fotográfico, Jorge Alexandre, teve sua casa invadida por 2 policiais militares com fuzis na altura do seu rosto, sem qualquer tipo de mandado, no Morro de Santa Marta, na zona sul do Rio. Esse tipo de atitude violenta e ilegal das polícias contra jornalistas, Flávio, põe em risco um preceito constitucional básico, que é o da liberdade de imprensa. Como é que você observa esses episódios e o que a Alerj tem feito para combater esse tipo de absurdo? Acho que esses episódios de ataques a jornalistas que atuam, que moram em favela, eles sintetizam diversos aspectos da crise da nossa democracia. Em primeiro lugar, é a negação do direito à cidadania, do direito ao respeito à inviolabilidade do lar, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à vida de quem mora em áreas de favela. Esses episódios marcam isso. Quem mora em favela, mesmo quando jornalista, mesmo quando cumprindo um papel constitucionalmente garantido, tem seus direitos negados, como tem seu direito à inviolabilidade do lar negado, como tem seu direito à vida muitas vezes negado. Então, esse é um ponto central, né, da crise da nossa democracia, estruturante, herdeira da escravidão, que é a negação de direitos para as pessoas de favela. Em segundo lugar, mostra também uma certa desenvoltura das forças de segurança no sentido de perder o temor de possíveis punições, de possíveis avaliações sobre essas condutas que são ilegais, irregulares, violentas e absurdas, né? Acho que cresce esse sentimento dentro das forças de segurança de que podem ir além, de que podem passar por cima dos direitos de determinada parte da população que não serão punidos. E acho que, em terceiro lugar, e talvez o único ponto positivo
se é possível falar de algo positivo nesse cenário, é de que há hoje uma mobilização dentro das favelas do Rio de Janeiro, produzindo informação, produzindo uma leitura do dia a dia das favelas de dentro da própria favela. Né? É o olhar de quem mora da favela sobre o que está vivendo na própria favela. E isso joga mais luz, expõe mais a violência do Estado permanente nesses territórios. E aí existe uma ação desses agentes do Estado que estão atuando diretamente na ponta em tentar silenciar essas vozes, né? Tentam calar porque tem gente gritando, denunciando, mostrando o que está acontecendo. É fundamental para a nossa democracia que essas pessoas não sejam intimidadas, não sejam silenciadas, não sejam violentadas como vem sendo. Então a gente tem atuado sempre no sentido de fortalecer essas vozes, de denunciar essas violências. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj, especialmente, tem tido um papel fundamental nos últimos anos, né? De estar firme, né? Ao lado, né? Daquelas pessoas que sofrem com a violência do Estado, que sofrem com a violação dos direitos humanos. E esse é um papel importante que a gente está junto, né? Eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, tenho acompanhado, e é muito importante que a gente consiga manter essa resistência, porque ela é fundamental para a sobrevivência da nossa democracia. Qual é a influência dessa retórica bolsonarista nas atitudes desses policiais, Flávio, na sua opinião? E como seria possível se combater esse autoritarismo, especialmente das polícias militares, Flávio? Bom, primeiro que eu acho que a retórica bolsonarista, que reforça, né, um discurso de criminalização da pobreza, de aumento da violência do Estado, de aumento da violência policial, que já está presente no Brasil historicamente, mas que agora chega à presidência da República com uma virulência jamais vista, ele estimula muito a ação dessas forças de segurança. O Bolsonaro vem tentando minar a nossa democracia usando várias estratégias. Uma delas, evidentemente, é tentando encorajar as forças de segurança a se voltarem contra a lei, a se voltarem contra os direitos da população. Isso se dá desse estímulo à violência ao estímulo a ações como a que a gente viu no Ceará, onde ele estimulou que, né, a polícia se virasse contra a lei, contra a Constituição e contra a própria população. Essa retórica bolsonarista ela é muito perniciosa, né, ao provocar esse estímulo, né? Além disso, ele tem também, de alguma forma, dado sustentação, né? Dado sustentação a essas ações, legitima essas ações, confunde. E aí o policial que quer agir corretamente, o policial que age em respeito à lei, ele vai sendo o tempo inteiro pressionado por lógicas de violência, por lógicas de silenciamento, e vai fazendo com que a política de segurança vá derrapando cada vez mais para esse caminho de desrespeito à Constituição, de desrespeito às leis e de aumento da violência contra a população. Isso é muito grave, a gente tem que enfrentar essa retórica, temos que conseguir construir uma política de segurança que respeite os direitos da população. Essa é a base da segurança pública, é garantir a vida e os direitos da população toda. A gente não pode viver numa sociedade tão segregada como a gente continua vivendo atualmente, onde uma parcela da população não só não tem seus direitos garantidos, como tem seus direitos negados e violentados pelo próprio Estado. Isso é absolutamente inaceitável. Por falar em autoritarismo, Flávio, veio à tona alguns dias atrás, sob a influência ainda daquele episódio lamentável no Capitólio, lá nos Estados Unidos, a informação de que tramitam no Congresso brasileiro projetos que conferem mais autonomia às polícias civil e militar de todo o país. Entre essas matérias, uma delas confere um mandato aos chefes de polícias, que seriam selecionados através de uma lista tríplice preparada pela própria corporação. Isso é perigosíssimo, Flávio, ainda mais em um estado dominado pelas milícias como é o Rio de Janeiro. Qual é a sua opinião a respeito desse tipo de projeto, Flávio? Dá para imaginar uma polícia militar autônoma aqui no Rio? Olha, eu acho que esse projeto ele busca confundir alguns
princípios importantes para a gente debater a política de segurança pública de uma forma muito perigosa. Evidentemente que uma polícia técnica, mais capacitada, menos ideologizada no sentido das disputas político-partidárias que marcam a sociedade brasileira, é importante porque a polícia tem no Brasil tem o monopólio do direito ao uso das armas para garantia da segurança da vida e dos direitos da população. Então ela tem que estar a favor da Constituição, a favor da sociedade, não a favor de um grupo ou de outro. Só que isso é diferente de você ter uma força de segurança voltada para um controle corporativo. Quando você tem a própria polícia escolhendo seus dirigentes, não a sociedade diretamente, através de um processo de controle social, etc., ou através da eleição de governantes, você passa a ter uma força voltada para si própria e para os seus interesses. Isso é muito perigoso, isso pode enfraquecer ainda mais a nossa democracia, pode fragilizar os nossos mecanismos de controle. Você não tem nenhuma democracia onde você tenha forças, poderes, que não tenham contrapoderes, que não tenham mecanismos de equilíbrio. E quando você fecha as corporações policiais num nível de autonomia centrado num controle exclusivamente corporativo, ou seja, quem controla a Polícia Civil em primeiro momento são só os seus membros, quem controla a Polícia Militar são só os seus membros, o que a gente tem é um desequilíbrio na relação de pesos e contrapesos, de forças e contraforças, que aprofunda o processo de autoritarismo da sociedade brasileira. Esse tipo de projeto é impensável e seria muito grave para a sociedade brasileira a gente partir para um tipo de gestão corporativa das forças de segurança dessa forma. A gente pegando o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, para se pensar, os Estados Unidos são um país onde se fortalece muito a ideia de um civil como referência máxima do controle sobre as forças armadas. No Brasil, a gente tem essa ideia também quando a gente pensa no Ministério da Defesa, cada vez mais sendo comum se nomear militares para o Ministério da Defesa, contrariando essa lógica de você ter uma chefia civil, apesar de que, acima de tudo, está o presidente da República, que ocupa esse cargo através do processo eleitoral, como ocupando de maneira civil. No caso atual, mesmo sendo um militar, ele, quando ocupa o presidente da República, não ocupa como militar, mas por ter sido eleito através do voto. Você perverter esse sentido de que o controle da força, em última instância, está sobre a sociedade, está sobre civis, é muito grave e enfraquece muito a nossa democracia. Para finalizar, Flávio, com o processo de impeachment do Wilson Witzel se arrastando, existe a possibilidade de o governador afastado voltar ao cargo. Caso o imbróglio político-jurídico não se defina até março, o Witzel reassumiria o cargo, ficando o processo sem conclusão. Vocês cogitam essa possibilidade lá na LERJ, Flávio, de Wilson Witzel retornar ao governo do estado? Como é que vocês lidam com essa hipótese e a quantas anda esse processo de impeachment do governador? Olha, é muito improvável qualquer volta do Wilson Witzel, porque o processo de impeachment que ele enfrenta e o afastamento dele tem duas bases: o processo de impeachment e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça que também respaldou a decisão de suspender o processo de impeachment do governador por conta de questões processuais. Então, não me parece possível que o próprio Poder Judiciário vá nos conduzir num processo de lambanças que permitissem o retorno do Wilson Witzel, porque tanto nos processos que correm diretamente na Justiça, quanto naquilo que a comissão do impeachment, que reúne membros do Judiciário com membros do Legislativo, tem avaliado, os elementos contra ele são muito sólidos. Mas o Poder Judiciário tem que ter mais celeridade. A gente não pode naturalizar, como tem acontecido no Brasil, afastamento de pessoas de cargos,
prisões de atores políticos, sem que denúncias sejam apresentadas, sem que julgamentos com garantia do amplo direito à defesa sejam feitos. A gente tem casos de pessoas que ficam presas, ou que são presas, depois são soltas, passam-se anos e as denúncias não são apresentadas. Isso é uma falha do Poder Judiciário muito grande. Ele tem que ser proativo, né? Na verdade, o Ministério Público tem que ser proativo na análise das denúncias, na investigação dos desvios, no desfazer os esquemas, e o Judiciário tem que ser célere, né, no julgamento, garantindo o tempo de direito à defesa, garantindo os prazos processuais, mas essa situação não pode se arrastar, porque aí a gente vive um outro aspecto da crise da nossa democracia. Temos governos ilegítimos, que atendem a interesses de minorias, a esquemas de corrupção e etc., mas temos também processos de judicialização da política, criminalização da política, não garantia de direito à defesa, que também corroem as nossas instituições democráticas. Isso é muito grave e o Brasil tem que conseguir superar. A gente viu, por exemplo, como a Lava Jato foi usada politicamente para perseguir determinados setores da política brasileira. A gente não pode banalizar esse fato. A gente tem que conseguir encontrar o equilíbrio entre o combate à corrupção e a garantia dos direitos constitucionais. Sem isso, a gente está fadado a vivenciar uma democracia de baixa representatividade, uma democracia frágil permanentemente, como a gente tem visto nesse momento que a gente está enfrentando na história do Brasil, com esse avanço fascista do bolsonarismo, com a corrosão acelerada das nossas instituições. Em algum momento, essa fragilidade democrática cobra um preço muito grave para o avanço do autoritarismo, um preço muito grave para o enfraquecimento do poder popular. Flávio Serafini, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço, um abraço grande para vocês. Vamos seguir firmes aqui na luta contra essa pandemia e contra esse vírus do autoritarismo que está se espalhando pelo nosso país. Forte abraço. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. E vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Daniel, além de te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre, eu quero te desejar também um feliz ano novo, com muita saúde, e que nós possamos superar todos esses problemas impostos, tanto pela pandemia como pela difícil situação que o nosso país atravessa. Daniel, a era Donald Trump finalmente acabou nos Estados Unidos. Ontem tivemos a posse do democrata Joe Biden, o 46º presidente eleito do país, ele que já havia sido vice na gestão do Barack Obama. Como é que você analisa essa chegada do democrata ao poder no país norte-americano, Daniel? Bom, Anderson, eu acredito que tenham pelo menos 3 questões que sejam passíveis de mencionar a partir da sua pergunta. A primeira delas advém do fato de que a eleição de Joe Biden representa uma tentativa de reconstituição da aparência de normalidade do sistema político dos Estados Unidos. Um sistema político que foi bastante atacado por Donald Trump durante a sua campanha eleitoral de 2016, seguiu sob ataque durante a sua administração e também foi alvo de muitas críticas em 2020, em que Donald Trump, por outro lado, o segundo elemento que é possível sublinhar, é que Trump não carregava exatamente um plano para a condução do governo dos Estados Unidos. Digo isso porque Trump se notabilizou muito mais pelas suas negativas, pelas suas negações, por aquilo que ele rejeitava, do que propriamente por um projeto que pudesse ser afirmado diretamente por ele. Trump era um sujeito que não carregava muitas pessoas que pudessem
pensar e articular a ocupação de carreiras de governo e de Estado nos Estados Unidos em que pudessem pôr em prática as suas concepções na direção da maior potência capitalista do planeta. E isso nos leva à terceira observação, que é a seguinte: aqueles pontos em que Donald Trump, de fato, sinalizou e conduzia alguma mudança mais estrutural da política interna e externa dos Estados Unidos, vão permanecer. Estes pontos vão permanecer com Joe Biden. Assim como muitas das políticas estavam traçadas já em termos de diretrizes por Barack Obama. Vale lembrar aqui que Barack Obama, por exemplo, criou todas as animosidades dentro do sistema internacional, ou cultivou, incentivou as animosidades que fizeram com que Donald Trump, algum tempo depois, entrasse em rota de colisão com os chineses, por exemplo, ou que elegesse toda a sua política de sanções internacionais voltadas para Venezuela, Irã e a própria Rússia. Da mesma forma, a condução de Donald Trump de celebrar alguns acordos internacionais, como por exemplo com a própria Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, revelam uma conduta dentro do sistema internacional de redução de danos e de algumas diretrizes que pudessem manter a liderança e a hegemonia dos Estados Unidos no planeta. Diante dessas circunstâncias, nós podemos afirmar: a eleição de Joe Biden é uma tentativa de reconstituição, reafirmo aqui, da aparência de normalidade do sistema político dos Estados Unidos, que, é importante sublinhar, segue em crise. Joe Biden tem um grande desafio pela frente. Vale recordar aqui ao nosso ouvinte que, diante de todo o cenário de crise econômica, de desemprego e da pandemia, esperava-se, muitos analistas seguiram nessa linha no ano passado, que Joe Biden tivesse uma eleição muito mais tranquila do que ela foi de fato. Ou seja, ainda há uma grande dose de insatisfação dentro da política interna dos Estados Unidos e que deixa uma possibilidade, uma lacuna de articulação dessa crítica de uma forma mais substantiva, mais elaborada, e acredito que seja isso o elemento principal com o qual Joe Biden vai se deparar a partir do momento em que assume a cadeira da presidência dos Estados Unidos. Como essa entrevista está sendo gravada antes da cerimônia de posse do Joe Biden, Daniel, infelizmente fica difícil a gente repercutir os acontecimentos de quarta-feira. Mas esses atos extremistas que nós vimos no Capitólio no último dia 6 tinham a promessa de serem repetidos pelos apoiadores do Donald Trump ontem na chegada do democrata à Casa Branca. As forças de segurança lá dos Estados Unidos organizaram o maior esquema de segurança da história para a posse de um presidente. Essa característica de beligerância na política dos Estados Unidos é algo que veio para ficar, na sua opinião, Daniel? Olha, Anderson, a expressão veio para ficar, ela denotaria um caráter permanente que eu não arriscaria cravar nesse momento. Mas eu acompanharia o seu raciocínio entendendo que esse caráter de beligerância da condução da política interna dos Estados Unidos, ele tende a permanecer por um bom tempo, né? Não cravaria que é algo que vá durar décadas, mas por pelo menos alguns anos, essa me parece ser a tônica da condução do governo dos Estados Unidos. Digo isso porque esse arrefecimento, ele, na verdade, nós poderíamos dizer que ele passa por algumas ondas, como foram, por exemplo, a luta pelos direitos civis no final dos anos 60, as contestações à guerra do Vietnã na virada para os anos 70. Já foram alguns episódios em que esse recrudescimento das forças policiais foi notório por parte dos Estados Unidos, mas eu sublinharia que isso vem em alguma medida desde 1999, quando houve os encontros de Seattle, em que a Organização Mundial do Comércio foi
largamente contestada dentro e fora do território dos Estados Unidos, e isso foi se intensificando a partir da crise de 2008, e isso, na verdade, essa acentuação da repressão política nos Estados Unidos é a expressão da profunda crise social pela qual o país passa. Então, diante dessa circunstância, eu diria, há um grande problema para a condução da política nos Estados Unidos em ambiente de normalidade. E, precisamente por isso, esse recurso às forças policiais tem sido cada vez mais uma tônica, cada vez mais uma constante da política interna daquele país. O episódio do Capitólio do dia 6 ele tem as suas peculiaridades, porque a potência imperialista que são os Estados Unidos, ela jamais, com as suas forças policiais mobilizadas de verdade, ela jamais permitiria uma invasão do Capitólio como se deu naqueles termos, da entrada em gabinetes, todas aquelas cenas pitorescas de um dia que de fato foi histórico nos Estados Unidos. Portanto, eu diria que houve uma grande dose de cumplicidade, não de toda, mas de uma parte significativa das forças de segurança dos Estados Unidos, algo como uma demonstração de força de Donald Trump dizendo, bom, o povo está ao meu lado e eu tenho razões para provar aqui que posso ser o portador de uma força de insurreição dentro do país. Porque eu acredito piamente e convido o nosso ouvinte a fazer o mesmo exercício, que diante de toda a mobilização de recursos que os Estados Unidos têm das suas forças de segurança para dentro e para fora do país, jamais seria permitido que aquelas cenas acontecessem se não houvesse algum corpo mole, algum grau de cumplicidade, de conivência das forças policiais para que cenas como aquelas rodassem o mundo como aconteceram no último dia 6. Portanto, eu não diria que seja algo absolutamente permanente, mas diria que por um bom tempo os Estados Unidos viverão essa crise política, que é uma crise de representatividade do seu sistema político, de vários problemas que o país enfrenta na atualidade. Assim como Obama recorreu muito a forças policiais para reprimir movimentos, inclusive em favor da população negra nos Estados Unidos. Não é um movimento que começa agora em oposição a Trump. E, claro, vários outros elementos, como, por exemplo, a exploração de gás de xisto, também aprovada por Barack Obama, ainda nos idos de 2012, 13, 14, o enfrentamento aos povos originários dos Estados Unidos em função dessas explorações, enfim, uma série de situações, uma política de perseguição à população imigrante. Vale sempre recordar que Barack Obama, enquanto senador, votou a favor da construção de um muro ainda em 2001 na fronteira com o México, e também foi até hoje o presidente estadunidense campeão de deportações de latinos, né? Então são máculas nessa aparente civilidade de Barack Obama. Todas essas circunstâncias, elas já denotam o uso das forças policiais para a manutenção da chamada lei e ordem nos Estados Unidos, que foram de fato acentuadas com Trump e que não me parecem que sofrerão qualquer tipo de recuo agora com Joe Biden. E como fica a situação do Donald Trump agora que ele não é mais presidente, Daniel? Além daquele impeachment que deve ser ratificado pelo Senado dos Estados Unidos nos próximos dias, havia até a ameaça de ele ser criminalizado por incitar seus apoiadores no quebra-quebra que houve no Capitólio. Isso sem contar todos os problemas financeiros do magnata. Como é que você enxerga o futuro do Donald Trump, Daniel? Pois é, Anderson, essa é uma questão muito importante para o momento que nós vivemos atualmente, porque eu acredito sim que Donald Trump sofrerá sanções institucionais, porque um governo como o dos Estados Unidos não pode se dar o luxo de sustentar esse tipo de insurreição dentro do próprio território. O processo pelo qual Donald Trump deve passar deve ser um processo de muita exposição pública
e de retaliações pelo que ele comandou nos Estados Unidos. No entanto, eu vejo que isso pode desaguar por pelo menos outros dois caminhos. O primeiro é que, muito provavelmente, vai fazer parte de um jogo de cena da institucionalidade estadunidense. Um processo de ameaça que diga assim, bom, caso você leve até o fundo e até o fim ameaças contra a solidez institucional do país, você, Donald Trump, pode ser fortemente penalizado. Mas eu acredito, no final das contas, num acordo, numa pactuação que não leve Donald Trump às últimas consequências, o que significaria, por exemplo, que ele tivesse que pagar multas milionárias, ou que pudesse passar algum tempo preso, ou qualquer coisa do tipo. Poderíamos ver, talvez, alguma cassação temporária dos seus direitos políticos, algo do tipo, como parte de um acordo que é costurado por cima pela classe dominante nos Estados Unidos. Por outro lado, vale mencionar que Donald Trump, se nós pudéssemos falar de um legado extra-institucional do magnata estadunidense, daria para levantar o fato de que o ex-presidente sai da cadeira agora, podendo ser o grande condutor de uma oposição mais organizada contra essa institucionalidade nos Estados Unidos, com o despontar de uma série de outras lideranças, também mais radicalizadas, dentro e fora do Partido Republicano nos Estados Unidos, e que podem fazer com que Trump seja o grande comandante de uma oposição a um governo que, por caso de Joe Biden, será bastante desafiador. Então, pode ser que Donald Trump, ao comandar esse processo de oposição, seja o grande depositário do surgimento de uma série de outras lideranças tão ou mais radicalizadas do que ele. E diante desse processo, eu acredito que a institucionalidade nos Estados Unidos tem um desafio gigantesco. Uma das últimas medidas do Donald Trump, Daniel, foi conceder o perdão presidencial a diversas pessoas. Entre aliados e políticos acusados por corrupção, um nome chamou a atenção: o do ex-estrategista de sua campanha presidencial, o Steve Bannon. Ele é acusado de desvio de fundos que foram angariados para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma das promessas do Trump. Ou seja, ele perdoou alguém que fraudou os seus próprios apoiadores, que pagaram por um muro que o presidente garantiu que o México financiaria. É lamentável, Daniel. Bom, Anderson, antes de mais nada, é importante recuperar aqui para o nosso ouvinte que o indulto presidencial é um expediente político largamente utilizado por vários países, inclusive o Brasil, além dos Estados Unidos. Portanto, não é uma excepcionalidade que Donald Trump está lançando mão agora que deixa a Casa Branca nos Estados Unidos. Esse expediente foi largamente utilizado por outros presidentes na história dos Estados Unidos, entre eles os mais recentes, Bill Clinton, George W. Bush e o próprio Barack Obama, que é, por exemplo, recordista de concessão de indulto presidencial num mesmo episódio, num único dia. No final de dezembro de 2016, Barack Obama concedeu várias ordens de indulto presidencial. É importante ressaltar, claro, que há uma diferença qualitativa muito grande no indulto presidencial concedido por Barack Obama, que foi dirigido muitas vezes a pessoas condenadas por tráfico de drogas, e há um debate muito forte nos Estados Unidos pela explosão da sua população carcerária nos anos 90 a respeito dessas prisões, de muitas pessoas pegas com quantidades ínfimas de entorpecentes, como também há um debate ainda que muito embrionário no Brasil a respeito desse tema. E, entre um parênteses aqui, Joe Biden foi fortemente criticado por nunca ter sido uma pessoa sensível a esse tema e ter se demonstrado apenas recentemente um sujeito, na polarização com Donald Trump na campanha, um sujeito que dá atenção
a questão da população carcerária nos Estados Unidos e incorpora uma pauta de reforma carcerária dentro da sua plataforma de campanha e que muito provavelmente não vai aparecer na sua plataforma de governo. Parênteses fechados, a diferença qualitativa que é importante de registrar é a de que Donald Trump concedeu indultos presidenciais ainda no fim de 2020, dirigido a 2 dos seus ex-assessores da campanha presidencial lá de 2016, daqueles envolvidos com a chamada influência russa nas eleições, tentando coletar dados que comprometessem a adversária dele à época, Hillary Clinton, e no dia de ontem, um pouco antes da posse, ele concedeu um indulto a Steve Bannon, o seu ex-estrategista, que foi condenado por prática de corrupção ao arrecadar recursos para a construção do muro, sem que esses recursos tenham jamais chegado à construção do muro na fronteira com o México, sem que esses recursos tenham chegado. Portanto, há sim uma diferença qualitativa. Mas, por fim, eu gostaria de sublinhar também que houve, talvez nosso ouvinte se recorde disso, houve um apelo muito forte para que Barack Obama, por exemplo, concedesse um indulto a Chelsea Manning, ex-militar dos Estados Unidos, e a Edward Snowden, ambos envolvidos naquilo que, para a política dos Estados Unidos, se consideraram crimes de Estado, mas que foram parte de um grande evento de serviços públicos prestados não só aos Estados Unidos, mas à humanidade, revelando os gigantescos crimes de guerra, os hediondos crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos durante a sua intervenção no Afeganistão e, sobretudo, no Iraque. Houve uma comoção muito forte no final do mandato de Barack Obama para que ele concedesse o indulto presidencial a essas duas figuras muito emblemáticas da política estadunidense, e isso não foi concedido. Portanto, há elementos que fazem parte de uma estrutura de Estado que também perpassam tanto as administrações de Barack Obama quanto a administração de Donald Trump. Com isso, obviamente, não se quer aqui, de forma alguma, estabelecer uma congruência plena entre os dois sujeitos políticos, mas apenas demonstrar que muitas das questões tidas como excêntricas, excepcionais, inéditas, realizadas por Donald Trump, fazem parte, sim, da política dos Estados Unidos, ainda que com as suas diferenças qualitativas, que vão ter algumas distinções de forma, de qualidade ou de intensidade, mas que fazem parte do conteúdo do que é a tradição já da maior potência imperialista do planeta. Antes mesmo da posse, Daniel, na própria quarta-feira, o Joe Biden anunciou uma série de medidas que seriam tomadas no seu primeiro dia de governo. Entre as principais estão medidas sanitárias e econômicas de combate à pandemia, o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde e ao Acordo de Paris para o Clima, bem como a reversão de diversas iniciativas do ex-presidente, como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. Mais do que uma ruptura absoluta com o trumpismo, Daniel, isso me parece o retorno daquele pragmatismo muito comum à atividade política. Você tem razão, Anderson. É um retorno ao pragmatismo da atividade política, comum a vários sistemas, e o sistema estadunidense não é diferente. E, ao mesmo tempo, nós podemos elencar o grau de prioridade que os Estados Unidos dão e estabelecer algumas diferenças qualitativas e de conteúdo a respeito desses 3 eventos que você levanta, das ordens executivas assinadas por Joe Biden no dia de ontem. Quanto à participação dos Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde, eu avalio que ela vai ser uma participação tão tímida quanto costumava ser, porque a Organização Mundial da Saúde ela oscilou muito durante esse ano de 2020 nas suas diretrizes, nas suas propostas e na possibilidade de ser a protagonista
na condução mundial do enfrentamento à pandemia. Os países adotaram medidas específicas. Ainda que houvesse as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós não tivemos um protocolo que pudesse ser considerado mundial para o enfrentamento à pandemia. Tanto é que as fronteiras foram abertas e fechadas à revelia das das recomendações da OMS. Os protocolos de atendimento também foram feitos à parte. A forma de lidar com sistemas de saúde não seguiu uma interferência forte da OMS, portanto, o retorno dos Estados Unidos é sim importante por conta da sua presença em termos de legitimidade da organização e, sobretudo, do caixa, que foi bastante prejudicado na medida em que os Estados Unidos suspenderam o pagamento no primeiro momento e depois anunciaram a saída do órgão. Mas mesmo um retorno, eu diria que é muito mais superficial do que substantivo. E não vejo Joe Biden, por exemplo, atuando a partir da Organização Mundial da Saúde ou sendo depositário de todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, é um ato simbólico que tem a sua importância, mas que é bastante limitado para o sistema institucional das relações internacionais. O segundo tópico é com relação ao muro. Eu entendo que há também uma simbologia positiva e importante na revogação da construção do muro, mas veja, até o momento, Joe Biden não fala tampouco na derrubada do muro. Então, o muro tem uma boa parte construída já na fronteira com o México. É importante dizer que as cercas e a vigilância com relação à fronteira junto ao México sempre foram um tema de Estado nos Estados Unidos, independentemente de governos, e que tem se tornado uma tônica, sobretudo após 1994, porque a onda de migrações do México em direção aos Estados Unidos, e mesmo de outros países da América Central e do Caribe, não era tão intensa. Havia alguns movimentos no final dos anos 70, durante a década de 80, mas todos movimentos que eram muito baixos se comparados ao que se transformou essa onda migratória a partir de 1994. Por quê? Porque os Estados Unidos assinam com o México o Tratado de Livre Comércio. O Tratado de Livre Comércio é uma pancada na economia mexicana, gera um desastre social. Em meio a esse caos social de destruição da economia mexicana, as pessoas escolhem migrar para os Estados Unidos, muitas vezes sem grandes opções, sem grandes alternativas à sua mão. Então, desde 1994, o tema de um recrudescimento da fronteira com o México, da vigilância da fronteira com o México, é latente nos Estados Unidos e na política norte-americana. Para o caso dos Estados Unidos, ao longo dos governos, o monitoramento, as cercas, o grau de intensidade para que se evitasse uma entrada em massa de mexicanos sempre foi a tônica. Claro que isso chega a um caso extremo, no fato da construção do muro, mas reforço, não há qualquer previsão de destruição do muro. Portanto, a política migratória ela vai seguir uma política muito restritiva com relação à entrada de mexicanos, de hispânicos em geral, seguindo uma tônica que já é muito comum nos Estados Unidos. Ter uma porosidade seletiva da fronteira, com todos aqueles que possuem algum talento, que podem contribuir para o engrandecimento da economia dos Estados Unidos, porque quem acompanha a literatura e mesmo o cinema latino-americano e estadunidense já produziu uma série de eventos que demonstram como os Estados Unidos simplesmente colapsariam sem a existência do mundo hispânico. Uma população cada vez mais crescente no país. Portanto, a simbologia de interrupção da construção do muro, ela não demove, ela não interdita, ela não interrompe uma política migratória bastante restritiva com relação ao México e que não leva, por exemplo, à derrubada
da parte já construída do muro. Por fim, com relação ao Acordo de Paris, é importante também sublinhar que os Estados Unidos fazem parte aqui de uma estratégia global que está muito vinculado às suas companhias multinacionais. Os países europeus já largaram na frente, mas a ideia é promover uma migração, uma transição energética que seja baseada em eletrificação, em energias renováveis, mas que dispute sobretudo com a China, porque a China é a principal detentora dos metais nobres. As reservas de metais nobres que compõem muitos dos carros elétricos, não só a bateria, mas vários dos seus outros componentes. A Europa tenta seguir essa mesma estratégia e os Estados Unidos saem atrás nessa corrida. Já está mais do que sacramentado que o momento que se vive é um momento de transição energética, um momento de conversão dos combustíveis fósseis, e os Estados Unidos, ao saírem atrás nessa toada, não pretendem, por outro lado, contestar o poder monopólico das suas grandes companhias, convertendo Standard Oil e outras petrolíferas importantes dos Estados Unidos em companhias que sejam muito mais abrangentes do ponto de vista energético, seja a partir da ExxonMobil e tantas outras. Companhias energéticas na sua plenitude, não somente mega produtoras de petróleo e combustíveis fósseis e os seus derivados. A questão, portanto, envolve um interesse estratégico das companhias monopolistas que têm alcance transnacional, mas que a partir da sua matriz estadunidense precisam correr atrás dessa competitividade global. E diante disso, o Acordo de Paris é muito bem-vindo para comandar essa transição. Claro que ele carrega consigo vários outros tópicos, vários outros elementos que são bem-vindos para a contenção do aquecimento global, mas por trás dessa movimentação, eu diria que qualitativamente tem esse outro grande elemento que envolve as principais companhias monopólicas do país, Anderson. E como fica o Brasil nessa história toda, Daniel? O Jair Bolsonaro era um aliado ferrenho do Donald Trump, tanto que ele segue defendendo aquela retórica de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Só que nós temos um detalhe importante neste cenário. O Brasil pedia ajuda aos estadunidenses para tentar resolver aquele grave problema de falta de oxigênio no Amazonas. O presidente da República pediu que aviões dos Estados Unidos levassem cilindros de oxigênio para Manaus. A grande questão é que o país está sob nova direção, ou seja, o Jair Bolsonaro já começa a nova gestão dos Estados Unidos na dependência do Joe Biden. Como é que se dará essa relação na sua opinião, Daniel? Olha, Anderson, a condução de fato do Brasil em termos de política externa é desastrosa. O Brasil embarcou em todos os devaneios retóricos de Donald Trump sem ter por trás de si a maior potência imperialista do planeta. Então o Brasil comprou muitas brigas no plano internacional que não eram suas, reforçou uma série de posições que no final das contas depunham contra o nosso interesse nacional, e isso deixa o Brasil muito vulnerável nessa transição de governo, né? Uma transição que agora tem um opositor diante de todo esse reforço da retórica, como você bem sublinhou. Por outro lado, vale colocar também o seguinte: no final do ano passado, após as eleições, Bolsonaro deu conta de dizer que estava disposto a cooperar com Joe Biden para as relações políticas entre Brasil e Estados Unidos serem conduzidas pela mais ampla normalidade, em que, para o caso da política externa de Ernesto Araújo e Bolsonaro, significa a mais completa subserviência do Brasil aos Estados Unidos. E eu diria que muito provavelmente esse processo vai se normalizar, ele vai se acomodar e a política externa brasileira seguirá sendo completamente servil aos interesses dos Estados Unidos, e eu prevejo uma diminuição dessas rusgas aparentes entre o discurso retórico
de Jair Bolsonaro e de Joe Biden. Eu diria que, numa analogia, ainda que distante, possa acontecer algo muito semelhante ao que acontece entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados atual, Rodrigo Maia, por exemplo. Uma série de ataques em termos retóricos de ambos os lados, mas uma congruência mais do que plena na condução de uma agenda completamente antipopular e dirigida a aumentar os graus de superexploração do povo brasileiro. Diria que esse é o cenário que se desenha das relações entre Brasil e Estados Unidos. Um ou outro devaneio retórico pode seguir existindo, muito provavelmente mais por parte dos filhos de Jair Bolsonaro do que por parte dele diretamente, mas as relações entre Brasil e Estados Unidos não são conduzidas só pelos presidentes, ainda que eles contem muito, mas a presença massiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, ela é muito mais sólida, duradoura e obviamente, precisamente por isso, muito mais perniciosa ao interesse nacional brasileiro do que pode ser comandado por um governo especificamente, né? Já na Alemanha, Daniel, o ano de 2021 marca outra sucessão. Teremos a saída de Angela Merkel do cargo de chanceler depois de mais de 15 anos. Se isso fosse aqui na América do Sul, já teria gente falando em ditadura há muito tempo. Enfim, em setembro haverá eleições legislativas no país que devem ratificar mais uma vez o Partido União Democrática Cristã. No último sábado, a legenda escolheu como seu presidente o jornalista Armin Laschet, e ele se torna um potencial candidato para a vaga de Merkel no poder. Daniel, eu gostaria que você dissesse o que fica dos 15 anos da Angela Merkel como chanceler da Alemanha. Olha, Anderson, eu diria que são pelo menos 3 os grandes legados de Angela Merkel na condução da política alemã. Em primeiro lugar, Merkel tinha um grande desafio de reunificação do país após a queda do Muro de Berlim. Ela assumia um pouco mais de uma década depois da reunificação e tinha um grande desafio que era garantir uma coesão interna na Alemanha e projetar a Alemanha no cenário europeu e também no cenário mundial. E desde esse ponto de vista, em nome da nação alemã, Angela Merkel foi profundamente exitosa. Ela conseguiu destacar a Alemanha frente aos demais países europeus como a líder e a principal potência do continente. Uma Alemanha que dividia o seu protagonismo ora com a França, ora com a Inglaterra, hoje em dia se apresenta de fato como a grande liderança do continente. Um segundo elemento, que é também legado de Angela Merkel, é o fato de que a Alemanha é hoje a principal depositária do processo de integração europeu. Um processo de integração que vem na esteira do pós-Segunda Guerra Mundial, que teve os seus períodos de avanço, ora mais rápidos, ora mais lentos, mas que sempre contavam com um consórcio de países. E um dos grandes legados de Angela Merkel nessa situação atual é a consagração, a confirmação da Alemanha como a principal depositária deste processo de integração europeia, que é, de fato, um processo muito bem-vindo para essa solidez e essa estabilidade do regime político alemão. Digo isso porque esse elemento está ligado à terceira grande conquista de Angela Merkel, que foi apresentar a Alemanha como a principal potência econômica do continente e também do ponto de vista financeiro. A Alemanha aparece aos olhos do mundo e de seus parceiros como um país que é o trem pagador, digamos assim, do processo de unificação europeia,
mas que ao mesmo tempo se beneficia enormemente dele de uma maneira sutil, sofisticada e muito, mas muito lucrativa para a Alemanha. Não só do ponto de vista produtivo, senão, sobretudo, do ponto de vista financeiro. O Deutsche Bank, o Banco Central Alemão, é o grande aporte, o grande respaldo, o alicerce da política de integração europeia, de todo o sistema financeiro europeu, que hoje em dia aparece com investimentos das finanças alemãs, muito mais do que as francesas, mais do que as britânicas. É a finança alemã que dá o tom da política europeia e ao mesmo tempo, uma Alemanha que fortaleceu a partir desse elemento financeiro uma política de coesão que faz com que a cotação do euro no sistema internacional funcione praticamente par e passo à cotação do marco alemão. Todos os países que aderem ao euro seguem fazendo seus cálculos internos sobre as suas próprias moedas, desde a lira italiana aos escudos portugueses, passando pelos francos franceses. E a Alemanha também faz isso com o seu marco, o marco alemão. Mas a cotação é praticamente de 1 para 1. Ou seja, isso dá à Alemanha um grande poder de poder comandar a política econômica da Europa, que lhe serve muito bem. Eu diria que esses elementos eles configuram o maior legado do êxito político que Angela Merkel teve para o fortalecimento e para a consolidação dessa liderança alemã dentro da Europa. E eu aqui não vou me furtar também a colocar que esses elementos de estabilidade do regime alemão têm muito a ver com a continuação dos mandatos, com a possibilidade de se aprovarem planos de longo prazo e uma série de outras questões que, se passassem por um país latino-americano, como você sublinhou, seriam largamente criticadas. E, ao mesmo tempo, eu não estou nas fileiras daqueles que consideram Angela Merkel o bastião da moralidade, do republicanismo ou da racionalidade política do mundo contemporâneo. Angela Merkel atua o tempo todo para o fortalecimento e para a consolidação da Alemanha. E se isso demanda algumas medidas mais extremas, elas não vão deixar de acontecer, mas se isso puder ser tocado de forma minimamente consensuada, a hegemonia vai sendo exercida dessa maneira. Daniel Corrêa da Silva, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Bom, Anderson, muito obrigado. Mais uma vez uma satisfação poder participar aqui da audiência qualificada do programa Faixa Livre, te deixar também um abraço e desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes e à equipe do Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a vice-presidente regional do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Rose Freitas. Rose Freitas, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo aqui no Faixa Livre. Desejo para todos um bom dia. Um prazer estar aqui representando o ANDES Sindicato Nacional, que é o sindicato que representa as professoras e os professores do ensino superior público brasileiro, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, e também os institutos federais e Cefedes. É um prazer estar aqui e dividir com vocês o olhar do nosso sindicato sobre o Enem, o que aconteceu no domingo, o que está por vir no próximo domingo. Eu sou professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me chamo Rosineide Freitas. Importante também sinalizar para as ouvintes e para os ouvintes que eu sou uma mulher preta trabalhadora.
Rose, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e conquistas para você e para a nossa educação. Rose, no último domingo nós tivemos a realização do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Apesar de todos os pedidos de adiamento do exame por conta do agravamento da Covid-19 no país, e como era de se esperar, o que se viu, além de uma abstenção recorde na casa dos 53%, foi muita confusão nas unidades onde foram aplicadas as provas. Muitos alunos foram proibidos de fazer o Enem por conta da lotação das salas, determinada em alguns estados. O Ministério da Saúde prometeu que ninguém sairá prejudicado. Todos que perderam a prova poderão fazer em outra data. O problema é que a gente sabe que não é a mesma coisa, não é, Rose? Há o aspecto emocional, uma série de questões nesse que já é considerado o Enem mais desigual da história. Como é que vocês do Andes viram a realização da prova no último domingo, Rose? Nós caracterizamos no primeiro momento a aplicação do Enem do último domingo, dia 17 de janeiro, como um fracasso. E aí eu quero caracterizar este fracasso a partir de 3 expressões. A primeira delas é a irresponsabilidade, a segunda delas é o atentado à vida e a terceira delas é a previsibilidade desse governo, que é importante também caracterizar esse governo. É importante dizer que a maioria das e dos candidatos à realização do Exame Nacional do Ensino Médio não compareceram. Tivemos mais de 5 milhões de inscritos, o que foi um número menor desde 2010, da análise do Enem, mas compareceram 2.680.697 pessoas, e eu não falo só estudantes, porque tem estudantes, mas também pessoas que já concluíram o ensino médio, que já estão na fase adulta e que também vão prestar a prova. No que se refere à responsabilidade, eu quero destacar aqui, Anderson, que desde abril de 2020 já há uma ação civil pública assinada pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, na terceira região do Tribunal Regional Federal, de sensibilização do MEC e do INEP sobre a realização, dizendo que era necessário que revissem os prazos e todo o processo do edital em função do estado pandêmico que o Brasil já está vivendo aqui em abril de 2020. E essa ação, então, foi desconsiderada, e aí, a partir de julho de 2020, nós nos somamos às trincheiras de necessidade de adiamento do Enem, sem resposta, tanto do Ministério da Educação quanto do INEP. E aí, quando nós chegamos nesse ano e vimos que havia insistência de realização do exame nas datas de 17 e 24, e vimos também os números da pandemia aumentarem, casos de Manaus, mas em todo o território nacional nós temos aumento de casos, aumento de óbitos, e novamente uma ocupação maior do sistema público de saúde, de atendimento a esses casos. O Ministério Público Federal entrou, então, com o que eles chamam de tutela de urgência, 8 de janeiro. E, como consequência dessa tutela, é que não havia clareza sobre as providências para a realização do exame em função do estado pandêmico. E aí nós vimos que a maioria disse, não vou me colocar em risco. Mas, ainda assim, houve essa intenção, essa intencionalidade de colocar mais de 2 milhões de pessoas em risco. Isso é uma responsabilidade do governo. Porque, veja, a decisão de ir ou não pode estar no Exame Nacional do Ensino Médio, na grandiosidade que é este exame, não pode estar na esfera individual. Eu decidi, com a minha família, com os meus e com as minhas, se eu vou me expor, e é uma exposição, os infectologistas, todas as comunidades, todas as entidades sinalizaram que era uma exposição, na medida e da monta desse exame. E aí, veja, a gente tem casos absurdos. Por exemplo, o Estado do Ceará disse que poderia ter até 70 pessoas na sala. Havia uma orientação de 50% de ocupação, mas não houve uma garantia logística e de planejamento para que isso acontecesse, né? O Ministério da Educação disse que houve um aporte de 64 milhões de reais para a organização, mas a gente não viu isso expresso no dia de realização. Outra caracterização que a gente pode fazer da aplicação do Enem no sábado foi exatamente o atentado à vida. Veja, quando a gente vê
que nós temos, então, um aumento dos casos e de óbitos da pandemia, e o governo brasileiro diz que vai manter um exame desta monta, que vai colocar milhares e milhares de pessoas em circulação e necessariamente, fatalmente, em aglomeração, e que não há um planejamento para evitar isso, há uma responsabilidade, uma intenção de atentar da vida na medida que a gente já sabe as características da pandemia e já sabe da evolução disso, né? Então, é uma assunção do risco de contágio e de possíveis óbitos. Não foi considerado um momento pandêmico para manter a data do dia 17. E mais que isso, há nessa manutenção um aceno racista. E aí eu explico por que um aceno racista, sem medo de incorrer no superlativo dessa caracterização. Desconsideram-se as desigualdades escancaradas que a pandemia colocou, ou reapresentou, ou ilustrou para a sociedade brasileira. Porque bem sabemos pelos números, ainda que maquiados, que a maioria dos casos de óbito foram nas áreas periféricas faveladas, e estas áreas periféricas e faveladas são majoritariamente de pessoas pretas. A gente pode caracterizar no estado onde eu moro, nós temos esses números nacionalmente também. E as pessoas contaminadas têm dificuldade de acesso ao atendimento. Quais são, dentro da maioria das pessoas que têm dificuldade de acesso aos serviços públicos de atendimento, acesso à internação, acesso ao Sistema Único de Saúde, que não majoritariamente pessoas pretas? Então, veja, se o governo brasileiro irresponsavelmente diz vamos manter o Enem, sem considerar as características da pandemia, as consequências da pandemia e quem sofre mais, que a gente tem que caracterizar como aqueles e aquelas que historicamente, na Constituição da sociedade brasileira, foram as excluídas e os excluídos, aqueles que que compõem a classe trabalhadora, aqueles e aquelas que vivem do seu trabalho, aqueles que estão nas periferias das grandes cidades e no interior e no campo, que tem majoritariamente uma marca social, uma marca racial, que é a pretitude, que é a afrodescendência. No fim, a manutenção desse exame, dessa monta, também é um aceno racista, ou seja, estas vidas que a gente pode caracterizar para olhar a realidade. É simplesmente não, mas é olhar a realidade. Então, a gente também pode caracterizar como um aceno racista. É uma exposição dos jovens periféricos e do campo. E a terceira, que a gente pode caracterizar um olhar muito rapidamente sobre a realização do Enem no dia 17, no domingo, é a previsibilidade desse governo. Esse governo já nos deu todas as características de ser um governo negacionista, de ser um governo irresponsável, e de ser um governo que não se pauta pelo conhecimento científico, não se pauta pelos números, não se pauta pelo planejamento. E mais que isso, desde o início nos deu motivos, provas, falas de que não considerava a pandemia na sua monta e na sua grandiosidade. Hoje nós temos os números, né? 211 mil vidas ceifadas, que muitas delas poderiam ser evitadas com políticas públicas de responsabilidade, não diz respeito ao presidente. Ele já falou o que ele pode fazer no seu governo. Isso está dentro da previsibilidade desse governo. Então, não há razoabilidade nas análises e na execução desse governo que fazia com que a gente pudesse evitar o que nós vimos e a realização da principal porta de entrada para o ensino superior. E o que o INEP, que organiza a prova juntamente com o Ministério da Educação, deve fazer para evitar que episódios semelhantes aconteçam no próximo domingo, quando teremos a realização da segunda prova, dessa vez com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias, Rose? O INEP precisa suspender a realização da segunda prova do Exame Nacional de Ensino Médio 2020. Isso é a ação mais responsável que o INEP pode fazer nesse momento. Não há condições, de uma semana para outra, evitar
todos os absurdos que aconteceram, desde aglomeração na fila, desde impossibilidade das candidatas e dos candidatos que se responsabilizaram individualmente pela exposição que estiveram lá, e também aqueles e aquelas que, os 51,5%, ou seja, a maioria que disse não à realização desse exame, né? Agora, é preciso também a gente entender melhor qual é a ação que está tramitando a partir do dia, uma ação civil pública da Defensoria Pública da União de São Paulo, do último dia 18, que pede a condenação do INEP da União por litigância de má-fé. Aí eu fui procurar que nome é esse, né, desse juridiquês. Litigância de má-fé é o exercício abusivo do direito processual, ou seja, é quando aquele ente, aquela parte, tem o poder nas mãos e constrói uma imposição voluntária de empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Ou seja, eu tenho o poder de evitar que milhares de pessoas passem porque elas passaram. Mas aí eu não evito. Veja, essa ação diz muito do que o INEP e o Ministério da Educação devem fazer. Adiar por todas as coisas que nós já falamos, mas porque assumem responsabilidade de causar empecilhos, problemas e alta de contaminação, né? Fazer uma comunicação ativa para as candidatas e para os candidatos sobre o que aconteceu. Veja que a gente viu que a orientação para aquelas e aqueles que foram aos locais de provas no dia 17 e que não puderam entrar, é que eles ligassem para o 0800 para remarcar as provas. A partir do dia 25 de janeiro eles podem ligar e as provas serão realizadas no dia 23 a 24 de fevereiro. Isso não é de responsabilidade das e dos candidatos, é de responsabilidade da instituição que organizou o exame. Então é preciso uma comunicação ativa para essas pessoas que foram lá, né? Apresentar os números de ocorrência com clareza. O presidente do INEP, Alexandre Pires, disse que foram 11 locais que houve essas incorrências. Quais foram os locais? Como foram essas incorrências? Quais foram os números? Quantas candidatas e candidatos? Então, de responsabilidade do INEP. Agora, a principal e a única e a derradeira conclusiva da alçada do INEP para evitar o que nós vimos no último domingo, dia 17, é o adiamento do exame. É ouvir o clamor da Defensoria Pública Federal, das associações que estão no combate pedindo o adiamento do Enem, seja a Associação do Campo da Saúde, da Pesquisa em Educação, do Movimento Estudantil, nós, do Sindicato dos Professores de Ensino Superior. É preciso adiar o segundo dia de exame do Enem 2020. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Rose, o que um Enem tão desigual como tivemos esse ano pode provocar para a educação do nosso país, já tão prejudicada pela pandemia? Veja, Anderson e ouvintes, o Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada ao ensino superior. Não é a única, mas é uma das principais. E eu explico por quê. Das instituições de ensino superior públicas brasileiras, nós temos um número de 299 instituições, e isso são dados do censo de 2018, publicados em 2019. As instituições de ensino superior privadas somam 2.388. Veja, o exame de ensino médio, o Enem, ele diz da entrada para as instituições de ensino superior públicas federais. E as instituições de ensino superior privadas usam a nota para acesso a bolsas e também para os programas de financiamento do governo. Ainda que as instituições federais de ensino superior públicas representem 36,8%, são 110, e que a maioria do ensino superior público estejam com as universidades estaduais, que têm entradas próprias, têm seus vestibulares próprios, e as instituições municipais, que também têm suas formas próprias, nós vamos aqui colocar quase 40% do ensino superior público com essa porta de entrada, e a maioria das 2.338 instituições de ensino superior privadas
também acessando as notas desse exame. Então, é uma importante porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Segundo, que é importante também sinalizar que o Enem, historicamente, ele desvela exclusões, né? Exclusões em relação, e aí eu quero chamar a atenção dessas exclusões, e eu vou usar o marcador, não um marcador estritamente socioeconômico, mas pensando a sociedade brasileira, a caracterização da sociedade brasileira, do marcador que conforma, ou seja, que mais se expressa para a nossa divisão socioeconômica, eu quero chamar a atenção da exclusão racial e que essa porta de entrada também escancara, e especialmente no momento pandêmico, quando a gente viu um processo, ano passado de ano letivo, de ensino remoto, que escancarou essas desigualdades, né? Na medida em que quem teve, os estudantes que tiveram menos condições de acessar o ensino remoto, condições objetivas, mas também condições garantidas por políticas públicas, foram os estudantes das classes mais populares, da classe trabalhadora, que é, na sociedade brasileira, majoritariamente pretos. Veja, isso não é qualquer coisa. Tem um estudo que diz que, em relação à classe média alta e à classe trabalhadora, há 64 vezes maior possibilidades de estudo da classe média alta em relação à classe trabalhadora, no que se refere ao ano letivo remoto, que exigiu de você condições dentro da sua casa para estudo, equipamentos, acesso à internet, conteúdo exposto, enfim. E veja, se a gente tem a responsabilidade histórica de construção da sociedade brasileira e caracterizar a partir do marcador cor essa classe, tanto a classe média alta quanto a classe trabalhadora, a gente vai ver que há aí uma caracterização igualmente racializada e racista. Então, quero dizer que o ensino remoto, este ano letivo, ele teve como consequência extremamente excludente para pretas e pretas e manutenção das possibilidades de acesso para brancos. Então, significa dizer que este Enem pode agudizar as diferenças de acesso e entrada entre pretos e brancos, como a gente viu historicamente. Ainda que a política de cotas raciais tenha diminuído isso, tenha tornado a multiplicidade brasileira expressa também nas universidades públicas, estaduais, municipais e federais, esse Enem pode nos colocar um ponto atrás desse avanço que as políticas de cotas nos colocaram, com todas as questões que a gente tem com relação a isso. No fim, é uma exclusão da classe trabalhadora para o acesso ao ensino público superior e também às políticas de financiamento e bolsas do ensino superior privado. É também importante caracterizar que uma das consequências disso, que nós vamos ver também o impacto não só do Enem, mas também da política desse governo, dos últimos governos, é o desfinanciamento do ensino superior. Então, nós temos dados de desfinanciamento, nós temos dados de desfinanciamento do ensino superior, da produção do conhecimento superior, nós ainda temos o lançamento, que ainda está em voga, quando você entra no site do Ministério da Educação, um programa Futura-se que expressa esse desfinanciamento, essa desresponsabilização do governo do financiamento do ensino superior público. Então, é importante caracterizar todos esses elementos para dividir com os ouvintes qual é a grandiosidade do Enem e quais são as consequências desse Enem, que é, na história brasileira, o mais desigual e irresponsável que nós tivemos até hoje. Lá em Manaus, Rose, a Justiça teve um pouco de empatia e adiou o exame por conta, evidentemente, daquele cenário calamitoso da falta de oxigênio nos hospitais. Por que você acha que não houve uma decisão semelhante em outros estados da federação, Rose? Eu entendo a importância e a necessidade de se realizar o Enem, ainda mais depois dessa pandemia. Mas a saúde está acima de qualquer outra coisa, pelo menos na minha opinião. Por que não se adiou novamente a prova?
Com relação a esse caso, Anderson, há uma incongruência constitucional e uma responsabilidade política, né? Uma falta de planejamento. Não há possibilidade do Ministério da Educação adiar em um e não adiar em outros. E eu penso, e nós pensamos, óbvio, que o adiamento em Manaus não foi uma necessariamente sensibilidade da situação de Manaus, mas foi uma impossibilidade de ignorar a realidade da cidade de Manaus, mas também do estado de Amazonas. Então, isso não expressa uma sensibilidade desse governo negacionista, que é caracterizado por uma irresponsabilidade, por uma tirania às vidas e à situação de Manaus. Mas seria muito penoso politicamente o Ministério da Educação manter a aplicação em Manaus. Agora, é importante dizer também que a única possibilidade da gente ter uma alteração substancial desse cenário é a saída deste governo do poder do governo do Estado brasileiro. É necessário que a gente encampe aqueles e aquelas que têm responsabilidade pelas vidas, que têm empatia pelas pessoas, que entende a situação que nós estamos passando, o fora Bolsonaro e fora Mourão, né? Tem vários pedidos de impeachment assinados por várias entidades de representação da sociedade civil organizada que entendem que esse governo tenha mãos sujas de sangue e vai continuar tendo as mãos sujas de sangue. Então, é necessário caracterizar esse adiamento de Manaus não como uma sensibilidade à situação, mas como uma impossibilidade política, mas é necessário, daqui para frente, a gente cerrar fileiras pelo fora Bolsonaro e fora Mourão. Rose, no cenário atual, você enxerga alguma possibilidade de as aulas presenciais serem retomadas em março, como deseja o Ministério da Educação? Essa resposta, Anderson, com um enfático e sonoro não. Não há possibilidade de retomada das aulas sem que haja vacinação pelo SUS para todos e para todas. E aí nós vemos que esse cenário vai ser impossível até março, né? Nós temos ali as doses insuficientes ainda para os grupos de risco, ainda para os profissionais da saúde. Nós temos problemas diplomáticos que vão fazer com que a gente não tenha acesso aos insumos que são necessários, mas também esse processo está desvelando uma política genocida de desfinanciamento da ciência e da tecnologia produzidas no Brasil. Ao mesmo tempo, nos provou como nós temos alta qualidade das servidoras e dos servidores e dos serviços públicos. Porque ainda que nós temos um cenário de desfinanciamento de um governo que nega a ciência, nós conseguimos produzir o que já produzimos. É necessário que a gente faça, antes de volta às aulas, antes de um pensamento individual de que eu preciso que a minha filha, que meu filho, ou eu individualmente quero ter acesso à educação, tal como nós temos, né? É preciso a gente pensar na vida das pessoas. É preciso ainda fazermos uma defesa da vida das pessoas e defender a vida das pessoas, em especial as vidas pretas, que são as mais vulneráveis historicamente, são aquelas que dependem, a maioria, dos serviços públicos. Então, defender vidas nesse momento é defender o Sistema Único de Saúde, é defender o Sistema Único de Assistência Social, é defender a ciência pública, é defender as universidades públicas, é defender a educação básica pública, é defender serviços públicos. São os serviços públicos que são aqueles que têm capacidade, competência histórica de fazer com que a gente enfrente essa pandemia. É importante que a gente diga que segurança sanitária para o retorno às aulas não é álcool em gel e máscaras de TNT. Neste momento que nós já temos a aprovação da Anvisa das vacinas e mundialmente nós temos a vacinação, segurança sanitária é a vacinação de todas e de todos. Então, significa dizer que o horizonte de volta às aulas está ligado a isso. E não estamos aqui entrando no mérito de colocar um grupo X ou Y primeiro para a vacinação para o retorno às aulas. Nós defendemos a vacinação de todas e de todos. Um outro elemento importante para o retorno às aulas, que é importante a gente dizer, que vai bater a porta agora no próximo mês, é o auxílio emergencial. É necessário que a gente retome um debate sobre o auxílio emergencial, sobre como é necessário de responsabilidade do governo brasileiro
ainda ter uma renda, uma distribuição de renda emergencial para que as famílias possam, aos poucos, retomar o seu ritmo e garantir, aí sim, o acesso ao ensino, à educação pública, à educação formal. É necessário que a gente pense nisso. Vacinação para todas e para todos, retomada do auxílio emergencial, defesa dos serviços públicos, do SUS, do SUAS, da educação pública, e isso tudo só é possível quando nós tirarmos este governo que produziu essas mazelas que nós enfrentamos hoje da gestão deste país. Então, eu termino aqui na resposta dessa, se temos como condições de volta às aulas em março, não temos condições enquanto o governo Bolsonaro estiver no poder. Rose de Freitas, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia e um forte abraço. Você, Anderson, as ouvintes e os ouvintes daqui da Faixa Livre, eu desejo bom dia, agradeço por estarem com a gente, por nos ouvirem. A professora tem essa característica de falar muito, mas eu trouxe os elementos aqui que eu acho que são importantes, que o nosso sindicato acha que é importante dividir com todas e todos. Quero desejar aqui um ano de calmaria, um ano de saúde, um ano de retomada, mas retomada com responsabilidade. Então, dizer que vai ter muita luta, mas que o Antissindicato Nacional está engrossando as trincheiras da luta, não só aqueles e aquelas que representam, professoras e professores, mas pelo ensino superior público e também pela educação pública, pela saúde pública, pela assistência social pública e pela ciência pública. Um grande abraço, um grande beijo, um grande cheiro, paz e bem para todas e para todos. E eu costumo dizer, se o bagulho está doido, a gente fica mais doido que o bagulho. Sigamos em luta. Conversamos aqui com a vice-presidente regional do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Rose de Freitas. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!